A paz de Cristo esteja com todos. Trago neste momento a palavra do Senhor que fala sobre a terrível situação dos pecadores que não se arrependem. Ezequiel 18, 20, parte A. A alma que pecar, essa morrerá. Qual o problema daqueles que rejeitam a Jesus e não se arrependem dos seus pecados? A Bíblia vai descrever a situação daquele que não se arrepende dos seus pecados, que nós podemos ver lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender que o não arrependimento dos nossos pecados leva o homem à condenação eterna. Que o não arrependimento do pecado leva o homem à condenação eterna. E a maioria dos pecadores não sabem, não entendem e até mesmo não querem compreender que se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles serão condenados eternamente. Porque é a palavra do Senhor que nos diz que o salário do pecado é a morte. Para o pecador ser salvo, é preciso entender a terrível situação em que o pecado o colocou. Ninguém jamais conhecerá Cristo sem antes conhecer e sentir como o pecado é terrível e que nossa alma precisa desesperadamente de Cristo. A pessoa, quando está sem Cristo, é um grande problema. Quando a pessoa ela não tem Cristo em sua vida, isso se torna um grande problema. Por isso, nós que conhecemos a palavra do Senhor, por isso você que conhece a palavra do Senhor, temos que avisá-lo. Qual o risco que o não arrependimento dos seus pecados trará para a sua vida? É um papel nosso mostrar para as pessoas o que acontece com ela caso ela não se arrependa dos seus pecados. A Bíblia nos diz que, para nós, a situação do pecador que não se arrepende, de acordo com a Bíblia, aquele que não se arrepende do seu pecado está morto. A Bíblia nos descreve a situação do pecador que não se arrepende. Que aquele que não se arrepender está morto. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos diz que o pecador está morto em seus delitos e pecado. Que a pessoa que está morta em seus delitos e seus pecados, ela vive em função de si mesma, é escravo dos seus próprios desejos e pecados. Vive de acordo com a cultura pecaminosa desse mundo e ela não se importa com a eternidade. Vira as costas para o Criador, vira as costas para o nosso Deus. Por isso, muitas pessoas hoje vivem aprisionadas, porque elas viraram as costas para Deus. Elas foram amantes de si mesmas. Vivem em função das suas vontades, dos seus desejos. Vive em função deste mundo e não tem se importado com a eternidade. Não sabendo ela que nós vivemos por um pequeno período de tempo aqui nesta terra e que tudo isso um dia passará, que tudo isso um dia ficará para trás e nós iremos prestar conta para o nosso Deus. É por isso que a Bíblia também nos fala do pecador como uma pessoa espiritualmente morta. Assim como o morto fisicamente não reage a nada, o morto espiritualmente não reage à palavra de Deus. Não ouve o chamado para o arrependimento. Não tem fome, não tem sede pelas coisas de Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados, como vemos no livro de Efésios capítulo 2, versículo 1. Só há, queridos, uma pessoa capaz de fazer o morto reviver, que é Jesus Cristo.
Somente o Senhor Jesus poderá trazer vida àquele que está morto. Somente o Senhor Jesus poderá trazer salvação àquele que necessita. De acordo com a palavra do Senhor, aquele que não se arrepende dos seus pecados está cego. Ele não enxerga a verdade, ele não enxerga a Cristo, ele não dá lugar para o Senhor. Os pecadores não conseguem viver a beleza de uma vida com Cristo, não ver a importância da salvação. É necessário que nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que um dia também vivíamos nas trevas, na escuridão, fazíamos a vontade da nossa carne, vivíamos segundo a vontade deste mundo, que temos procurado todos os dias nos fortalecer no Senhor, que temos todos os dias nos arrependido de tudo quanto temos feito, da maneira que temos agido, como temos falado, como temos pensado. Nós que temos nos voltado para Cristo, nós que cremos no sacrifício salvífico de Jesus Cristo, precisamos pregar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Precisamos levar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. A palavra do Senhor no livro de João nos relata que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ouça bem, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Olhe como a palavra nos diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que crê será salvo, aleluia. E o que não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar vida, para nos levantar de dentre os mortos, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos lavar, para nos limpar. Jesus, ele nos trouxe algo que ninguém mais pode nos trazer, a paz. Um dia nós estávamos condenados em nossos próprios pecados, em nossos próprios delitos, estávamos cegos espiritualmente, estávamos perdidos, mas nós encontramos a Jesus. E você também pode encontrar a Jesus. É preciso que você se arrependa dos seus pecados. É preciso que você se volte para Cristo. É preciso que você se entregue para Ele, que você creia que Ele é o Salvador da tua vida. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor, ela liberta. Então, aquele que rejeita Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele está condenado eternamente. Ele está sem Cristo. Mas Jesus pode mudar essa situação. Jesus pode mudar essa situação ao qual você se encontra, ao qual muitos se encontram, perdidos, afastados de Cristo, sem Jesus, sem alegria, sem paz. Acha que o mundo tem paz para dar, mas o mundo não tem paz, porque tudo neste mundo é passageiro, mas a paz que Jesus tem a oferecer, a paz que Jesus oferece, é uma paz que ninguém mais pode oferecer. Que em meio às lutas, mesmo em meio às turbulências, Jesus, ele nos dá esta paz. Então que você possa entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa abrir os teus olhos. Que o Senhor possa
possa te salvar, salvar a tua vida, salvar a tua família. Porque um dia eu me encontrava em uma situação que muitos poderiam não dar nada por mim. Eu não conhecia Jesus. Eu fazia o que eu queria. Eu vivia da forma que eu queria. Mas a partir do momento em que eu encontrei a esse Deus maravilhoso, que eu encontrei esse Jesus na minha vida foi transformada. Infelizmente, nós estamos sujeitos a erros, a falhas, estamos sujeitos a pecar. Mas quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós não praticamos mais aquele ato ao qual antes praticávamos, quando nós nos convertemos de verdade, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa. O Senhor Jesus, Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Ele veio para te trazer salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aquele que se arrepender dos seus pecados, esse será salvo para a glória do Senhor Jesus. Assim como Deus me resgatou do pecado, assim como o Espírito Santo de Deus me libertou, assim como o Senhor tem a cada dia me moldado, que o Senhor Jesus também possa fazer com a tua vida, que o Senhor possa te transformar, que o Senhor possa te libertar e que o Senhor possa salvar a ti, a tua casa, para que um dia você possa dizer o que está escrito lá no livro de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entregue a tua alma para o Senhor hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã pode não dar mais tempo. Entregue os teus caminhos na mão do Senhor, porque Ele é o único que pode te trazer paz. Ele é o único que pode te trazer vida eterna.